Olá, bem-vindo ao Saúde Você de hoje, super especial. Recebo dois convidados, queridos amigos que moram no meu coração, doutora Francine Mendonça e doutor Decarton Vitor. Vamos falar de temas importantes, então fique de olho. Bom, recebo agora a doutora Francine, que vai falar sobre um tema importante, doutora. Doutora Francine é neurologista. Nós vamos falar sobre a questão da alteração de concentração ou atenção. Toda alteração de concentração ou atenção pode ser considerada uma doença neurológica? Não, Duda. Mas para te responder bem essa pergunta, eu vou te passar um pouco o conceito de atenção. A atenção é o nosso direcionamento da consciência. É o nosso estado de concentração em relação ao objeto. É a atenção que nos faz selecionar, filtrar, organizar informações. As alterações de atenção, elas não necessariamente são doenças neurológicas catalogadas. Elas podem ser secundárias, por exemplo, a alterações psiquiátricas, como transtornos ansiosos, depressivos, estresse social. Ela pode ser secundária a privações, distúrbios do sono. Ela pode também estar relacionada ao sedentarismo, alterações de vitamina, alterações de tireoide, né? Isso, alterações hormonais. Mas também os distúrbios de atenção podem ser doenças neurológicas, como por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, que é aquele transtorno que corresponde àquela tríade, né, de desatenção, impulsividade, hiperatividade, que geralmente vem ali, se expressa até os 12 anos, mas pode ir até a idade adulta e tem várias causas, né? Por exemplo, alterações genéticas, alterações ambientais, né, que podem gerar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e se relaciona a alterações, eu falo de mensageiros cerebrais, são neurotransmissores, as alterações da noradrenalina e da dopamina. Agora, quando você tem indicação de usar, olha só, psicoestimulante, vou ler aqui, como Vanvence ou Ritalina? Isso, esses psicoestimulantes aí vem crescendo o uso, nós estamos observando uma utilização inadequada dessas medicações, porque tem indicações específicas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma das principais indicações, tá? Também, por exemplo, uma dessas medicações, ela pode controlar os impulsos alimentares, por exemplo, doenças que causam alterações, sonolência excessiva diurna, como a narcolepsia, e tem sido utilizado também como medicações que ajudam a classe de antidepressivos. Agora, no cérebro, qual a diferença de como eles agem no cérebro? Qual a diferença de um para o outro? Da Ritalina e do Venvance. Então, o Venvance, ele é classificado como uma anfetamina, tá? E a Ritalina, o metilfenidato. Mas eu vou explicar. Na verdade, a atuação deles é muito semelhante. Eles aumentam esses mensageiros cerebrais que eu falei, como a noradrenalina e a dopamina. E esses mensageiros, quando eles estão aumentados em certas regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, eles estimulam, por exemplo, a velocidade de processamento de informações, de resolução de tarefas complexas, aumenta a concentração, a disposição, a memória de trabalho. Exatamente, esses dois mensageiros. A dopamina, ela também atua no circuito do prazer, da recompensa, e por isso que o indivíduo que tem essa alteração, né, por doença, como o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando toma essas medicações, acabam melhorando, né, dos seus sintomas. Agora, efeitos colaterais, né? As pessoas que tomam essas medicações, normalmente, elas têm uma preocupação muito grande com relação ao efeito colateral. Esses remédios causam efeitos fortes nas pessoas? Exatamente. Então é interessante falar desses efeitos colaterais, porque esse uso indiscriminado está fazendo com que as pessoas não tenham indicação, consumam e passem a ter de forma mais evidente esses efeitos. Só uma pergunta antes de você responder. Você falou das pessoas fazerem o consumo por conta própria. Ela consegue comprar essa medicação? Olha, tem aí... Porque ela é controlada. É controlada. Então a gente já entendeu que as pessoas dão aquele jeitinho, e isso é perigoso, porque já é controlado, né? E aí, cuidado, hein? Fica comprando, já tá errado, né? Não pode. Mas por isso que eu quis entender, porque eu falei, deve ser controlado. Isso mesmo, Duda. E assim, os efeitos colaterais. Primeiro, dependência e abuso, né? Sim. Então essas medicações, elas podem gerar esse alto índice de dependência.
Segundo, alterações cardiovasculares. Por exemplo, pode dar taquicardia, alterações pressóricas, o aumento da pressão, predispor a arritmias, por exemplo. Também pode, principalmente quem tem transtorno ansioso, doença do espectro do transtorno bipolar, pode ter mais agitação, pode gerar até manias, psicose, alucinações, isso pode acontecer. Alterações também como insônia, né? Então, pode aí, quem já tem essa predisposição, observa, porque pode gerar e piorar a insônia também, né? Então, assim, você vê quantas... Melhora uma coisa, mas pode piorar outra. Pode piorar outra, né? Então, pode piorar, você vê, pode piorar a agitação e ter até o efeito contrário, né? Então, realmente tem que ir ponderando com um acompanhamento médico, né? Monitorizando esses efeitos colaterais possíveis para não gerar, enfim, complicações posteriores. Não, e você falou algo muito interessante, porque assim, você falou de vários termos técnicos aqui, que olha só o entendimento que tem que ter um profissional especializado para cuidar da saúde. Aí vai a pessoa, consegue uma receita e vai comprar, porque ela entende que para tal sintoma faz efeito, mas de repente ela acaba desencadeando sérios outros problemas de saúde por fazer uso inadequado. Então, tome muito cuidado. Programa que tem o intuito de trazer profissionais para orientar vocês com relação ao cuidado com a saúde. Doutora, aproveitando que você falou de cardiologista, né, que você falou aí de alguns efeitos colaterais do remédio, a gente vai conversar também agora com o Dr. Decarton Vitor, que é médico cardiologista. Obrigada pela sua presença. Muito Seja sempre bem-vinda. Você que tá linda, viu? Obrigada. Obrigada. É com vocês. E agora eu converso com o Dr. Decarton Vitor, médico cardiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Prazer estar aqui novamente, viu? Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer, deixa o nosso coração feliz. Doutor, nós vamos falar de um tema que as pessoas provavelmente não conhecem o termo técnico, Sim. mas conhece alguém que passou por isso, ou tem, ou algum familiar, que é síncope. Sim. O que é síncope? Pois é, síncope o pessoal de casa vai conhecer como desmaio. É o famoso desmaio, tá? É um tema que eu abordo também no meu livro, e o desmaio nada mais é, Duda, ele ocorre por conta de uma redução do fluxo de sangue para a cabeça, tá? Para o encéfalo. Quando há uma redução do fluxo sanguíneo aqui que está mantendo a gente acordado aqui, conversando, tudo, o corpo da gente colapsa, a gente cai, perde o tônus postural e até um mecanismo de defesa, sabia? Quando a gente desmaia, o fato da gente deitar permite que o sangue chegue com uma facilidade maior de volta ao nosso cérebro, ajudando a recuperar o paciente, tá? Tanto que uma das principais características da síncope é que ela é transitória, ela dura um tempinho ali e depois melhora. Geralmente menos de 1 minuto. Dificilmente você tem episódio de desmaio ali durando mais de 1 minuto. Tende a ser bem rápida. A pessoa volta sozinha? Ela é transitória, volta sozinha, claro. Você tem que deitar a pessoa, folgar aqui a roupa dela, tá? Deixar um pouquinho mais frouxa, permitir que ela tenha uma boa oxigenação. Uma coisa errada que as pessoas fazem direto é a pessoa desmaia ali junto, aquele monte de gente aqui. O desespero vai todo mundo em cima, né? Porque quer saber o que está acontecendo. É pior, tem que deixar a pessoa respirar, recuperar aos poucos, tá? E geralmente ela pode ter sintomas antes. A pessoa tem pessoas que quando desmaiam, elas já sentem que vão desmaiar. Ela começa a ter um pouco de tontura, pode experimentar também um pouquinho de náuseas, tá? O desmaio, a síncope mais grave, na verdade, que às vezes denota problema cardíaco, como arritmias, é aquele desmaio que a pessoa não sente nada antes. Ela simplesmente desliga, ela colapsa totalmente. Esse tipo de desmaio a gente considera até mais grave do que esse outro tipo de desmaio que tem o que a gente chama de pródromos, que são esses sintomas prévios, tá? Que o mais comum é o que a gente se refere como síncope vasovagal. Tá? Quando você tem um excesso ali do nosso sistema parasimpático, a gente tem um sistema nervoso simpático que manda o corpo acelerar, né? Que aumenta a nossa pressão, nossa frequência cardíaca. É o sistema nervoso que a gente precisa quando está fazendo uma atividade física, por exemplo, e a gente tem o parasimpático, que é o que ocorre, o que está presente ali quando a gente está calmo, é o que está presente durante o nosso sono, mas quando ele fica hiperativado, cai a pressão, cai a frequência cardíaca e o corpo colapsa, a gente desmaia. Por exemplo, o senhor falou do desmaio repentino. A pessoa pode estar numa atividade como dirigindo e ter esse desmaio?
Pode sim, tá? Pode? Os gatilhos, eles podem ir desde situações de estresse, a pessoa está em jejum, um paciente que está com jejum ali muito prolongado, ou está em pé muito tempo ali numa fila do banco, num ambiente mais quente, isso pode favorecer essa síncope vasovagal. Em relação ao carro, por exemplo, Nossa, que perigo. é muito perigoso pacientes que têm algumas arritmias, não são todas, mas algumas que a gente considera um pouco mais graves, que podem deixar o coração muito lento. A pessoa às vezes está dirigindo um carro ou está fazendo uma atividade física, essa arritmia aparece e a pessoa colapsa, acaba colocando em risco a vida dela e a vida das outras pessoas, tá? Mas pode ocorrer sim, pode ocorrer até no esporte mesmo, numa atividade física, isso denota às vezes até problemas nas válvulas do coração. Existe uma doença cardíaca chamada estenose valvar aórtica, que é uma portinha que fica ali, que se abre para o sangue sair do coração e ir para o corpo. Quando ela está muito fechada, o sangue não passa com facilidade. Na hora que ela começa a correr, fazer uma atividade física, cadê o sangue? Não chega sangue aqui na cabeça, a pessoa desmaia. Nossa, é realmente perigoso. Agora sim, então é importante ter diagnóstico, né? Sim, A pessoa sim. que percebe que aconteceu uma vez, eu acho que ela tem que correr e já procurar um especialista, que no caso é o cardiologista. O cardiologista, o neurologista, vai depender sempre do tipo de desmaio que a gente está lidando. Mas assim, sem dúvidas, frente a um quadro de desmaio ou síncope, todo paciente precisa pelo menos de uma avaliação médica. E como que trata, doutor, uma pessoa? Porque assim, acaba impossibilitando a pessoa de uma vida normal, Sim, né? Uma pessoa sim. de dirigir ou de sair sozinha. Sim. Então assim, limita a pessoa. Como que trata? Olha, felizmente, boa parte dos quadros de desmaio são causas benignas como essa. Existe uma estimativa que boa parte aí da população mundial, em algum momento da vida, vai ter um quadro de desmaio. Eu já tive o meu até quando eu era criança. Então, assim, o desmaio ele pode ocorrer, ele é frequente, mas felizmente boa parte é uma causa benigna, tá? Agora, em relação ao tratamento, a gente pode adotar medidas comportamentais, evitar ficar em jejum por muito tempo, evitar ficar aquele paciente que já desmaiou antes ou que usa medicamentos para pressão, sabe? Aquele paciente que usa muito medicamento antihipertensivo, às vezes só dele se levantar, ele já tende a baixar muito a pressão e desmaia. Então essas medidas comportamentais são, no ambiente quente, por exemplo, usar uma roupa um pouco mais leve. Existe até uma manobra que a gente utiliza, Duda, nesses pacientes que têm sintomas antes, aquele paciente que tem um mal-estar, que sente que vai desmaiar, existe uma manobra que ele pode fazer, que a gente chama de hand grip, que é você puxar aqui uma mão mesmo aqui, ó, contra a outra, você puxa, isso aumenta, melhora a circulação ali que está indo para o encéfalo e às vezes pode até ajudar a abortar um desmaio, tá certo? Essa forma de tratamento a gente pode considerar também uma prevenção? Algumas coisas que o senhor citou, como Sim, pode. Não ficar em jejum. Exato. Outro ponto interessante, uma causa comum de desidratação, principalmente em época de verão, tudo, é desidratação, tá? Que pode levar ali a um desmaio. Doutor, por exemplo, até para as pessoas saberem diferenciar, calor. Calor muitas vezes as pessoas passam muito mal no calor e até acontece o desmaio. Nesse caso, como que é considerado? Já considera que é uma síncope que é só pelo calor? Ela pode acontecer só naquele momento e não acontecer nunca mais? Pode sim. Geralmente nessa situação relacionada ao calor tende a ter uma origem ali mais benigna, tá? Tende a ser essa síncope vasovagal boa parte das vezes, tá? O paciente desidrata, tá num dia mais quente, um dia que ele bebeu menos água, né? A gente deveria se hidratar mais, ali cerca de 2 a 3 litros de líquido por dia, tá? A gente acaba não fazendo isso nessa correria do dia a dia. Chega verão, às vezes até criança mesmo, tá? Pode ter um episódio de desmaio. Apesar de boa parte das vezes esses episódios serem benignos, é importante uma avaliação médica, porque a gente precisa diferenciar se foi uma arritmia, se foi uma doença cardíaca que originou aquilo, e pasme, né? Até o infarto mesmo, ele pode se apresentar ali como quadro inicial com um desmaio, com uma síncope. Até um tema que está muito em voga agora, que é o tromboembolismo pulmonar, né? Principalmente relacionado ali a quadros infecciosos, como o Covid-19, o paciente ele pode ter como sintoma inicial de um tromboembolismo um quadro de síncope também. Eu tive relatos, inclusive, de pessoas que tiveram Covid e que pós-Covid tiveram desmaios repentinos. Então isso pode acontecer até pós-Covid.
pode ocorrer até pós-Covid, nesse cenário, até porque o paciente está no processo ainda de recuperação, ainda pode apresentar um pouco de inflamação durante esse período. A gente tem observado o que se chama de desautonomia, tá? O sistema nervoso ele começa a ficar um pouquinho errático nesse período pós-Covid, e às vezes o paciente pode ter essa síncope vasovagal também. Vamos reforçar aí o cuidado, use máscara, vamos manter a prevenção, os cuidados de distanciamento. Gente, olha só, Covid, quase todas as entrevistas que eu faço, doutor, tem alguma coisa que está relacionada a pós-Covid, alguma coisa que a pessoa desenvolve, que tem um tempo de sequela, tem um tempo de recuperação. Então, fique atento que não é só passar o Covid, tem também o pós-Covid e que traz sérios problemas aí, tem que cuidar. Sim. Doutor, obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço é um prazer o convite, sempre à disposição, tá bom? Obrigada, seja sempre bem-vindo. Obrigado. E vocês continuem acompanhando, compartilhe. Olha só, 2 especialistas deram informações importantes para você cuidar da sua saúde. Segunda-feira que vem tem mais Saúde e Você.